Olá, pessoal. Nós somos o Colo de Mãe. Eu sou a Beta. Eu sou a Débora. Nós somos um projeto de acolhimento. Começou com acolhimento materno, se tornou um acolhimento parental de famílias atípicas. O nosso intuito do podcast foi trazer informação de qualidade com profissionais e, principalmente, dar voz às pessoas familiares, os atípicos mesmo, que era um ambiente que eles não tinham muito espaço, né? Uhum. E não somente, a gente acaba falando mais de autismo, porque é a nossa realidade. Porém, a gente trouxe novas síndromes, coisas diferentes ao programa. Vai ser bem diversificado, assim, no ano de 2024 também. E foi uma tentativa de trazer voz às famílias atípicas. E por isso a gente resolveu encerrar esse ano, que foi tão especial, foi o nosso primeiro ano, com ninguém mais, ninguém menos que os irmãos dos nossos queridos filhos atípicos, né? O Teodoro foi o filho que me tornou uma mãe atípica. O Benjamin foi o filho que tornou a Débora mãe atípica. Mas quem nos tornou mães na vida foi o Teodoro, filho da Débora, e a Eduarda, minha filha. Então, é com muito prazer que a gente recebe eles hoje. A Eduarda Vargas e o Teodoro Hackner. Obrigada por vocês terem vindo. A gente está muito feliz. Muito. Hoje vocês vão ver duas mães babonas aqui. Exatamente. Vai ser um festival de baba. Vai. Inclusive, sentamos diferente hoje, porque, né? Não, tá tudo diferente. Inclusive, vocês estão com a mesma roupa, né? Sem querer. Sem combinar. A mesma cara, o mesmo cabelo, a mesma roupa. E a gente fica muito preocupada sempre com... Uma mãe sempre se preocupa com todos os filhos, né? Sempre perguntam para as pessoas quem é o filho preferido e as pessoas respondem, e eu concordo com isso, que é o filho que mais necessita da gente naquele momento. Então, um filho que está doente precisa de mais carinho naquele momento, um filho que está saindo de casa precisa de um pouco de atenção, um filho que acabou de nascer, né? E quando a gente se torna mãe atípica, muda muito isso. E eu queria começar o programa me desculpando por toda a falta. Mas a gente não pode começar assim, porque daí já vai todo mundo começar a chorar, gente. Mas é que a gente foi para nossa maternidade pensando que os primeiros anos, primeiro e segundo ano, a gente iria ter que nos dedicar mais aos pequenos e que isso passaria, né? E que quando vem um filho atípico, não passa. Não passa. A gente continua no puerpério. A gente continua mesmo com um filho grande, com um filho pequeno. Isso. Com necessidades especiais. Isso. E aí a gente cresce, mas principalmente vocês cresceram muito rápido, muito na marra, né? E tiveram que aprender a viver sozinhos, sem a mãe frequente ali, mesmo que a gente sempre continuou junto. Mas o nosso tempo mudou, né? Isso. Nosso tempo de dedicação mudou, nossas preocupações mudaram. As preocupações de vocês mudaram. O peso de ser um irmão que talvez um dia cuide de um irmão é um peso pesado. E aí, talvez se o nosso programa fosse com crianças, seria uma outra conversa, mas a gente está falando com 2 adultos, né, praticamente, que sabem das diferenças, né, e das dificuldades, mas também sabem do grande amor que é ter um irmão atípico, né? Com certeza. Bem-vindos. Obrigada. Quem vai começar? Duda, vamos lá. Conta um pouquinho da chegada do Theo. Conta um pouquinho da perda. Então, eu vou ficar nesse lugar que a Beta foi sozinha, né? Da perda da mãe e da chegada do irmão. Se é que isso aconteceu, eu duvido muito. Porque eu vejo essa mãe muito presente na vida de vocês. Então, eu não acredito que isso tenha ocorrido. Eu entendo que tudo são ciclos, etapas, processos. E o Theo, ele foi muito desejado, né? Por todos nós. E quando ele veio... foi um momento muito lindo e logo após o diagnóstico, um momento de processar tudo isso, pensar em novos caminhos, novos percursos, mas acho que a gente conseguiu de uma forma leve se unir, né? Então eu sim, trouxe muita maturidade, tanto para mim, acredito que para o Theo também, né? Mas muita sabedoria também, um olhar diferente, né? Que hoje eu agradeço por ter o Theo do jeitinho que ele é, do formato que ele é, e
eu entendo que ele nos escolheu e é um desafio para todos nós, mas botando na balança tem muita coisa boa também. Acho que é isso que a gente tem que pensar assim no fim do dia, quando, né? Então, não, eu não acho que teve uma falta, eu acho que são processos diferentes e a gente conseguiu também se reconectar e se conectar de formas diferentes. A gente ressignificou muita coisa, né? Muita coisa, sim. E o Theo, inclusive, na sua vida, que já era de uma adulta jovem, né? Já era alguém que estava começando já uma vida funcional mesmo. O Theo não só ocupou um lugar de muito amor, como ele ocupou um lugar de escolha profissional, né? Ele fez com que essa irmã também optasse por não só viver essa irmandade com ele, mas replicar isso com outras crianças, né, Duda? Com Conta certeza. um pouco isso para quem tá em casa, como é que foi essa escolha? Foi bem natural, né? Eu sempre tive um tato muito grande com crianças, sempre gostei muito. E a partir do diagnóstico se abriu um novo caminho para mim que eu não... Você estava em época de prestar vestibular? Sim. Uhum. E eu pensava em publicidade, até passou na minha cabeça a pedagogia, mas não era bem, eu não queria ir para a sala de aula, eu não entendia muito bem o que eu poderia fazer com a pedagogia em si. E aí, com o diagnóstico do Theo, eu vi esse novo, né, essa nova porta e enfim, e com isso um propósito também de tentar entender cada vez mais ele e estudar e aprender e desenvolver, né, para ir cada vez aprimorando mais e vendo se ele também tá com esse suporte profissional adequado. E foi assim. E hoje, nossa, eu amo, eu aprendo muito com os casos que eu participo, né, que eu faço acompanhamento e levo para dentro de casa e vice-versa. Então é uma troca bem genuína, assim, de aprendizado, prática, né? De colocar em prática. A teoria é muito importante, então... Eu vou fazer uma fofoca aqui. Né? Já que é o último programa do ano, vale tudo, né? Tem filho, dá pra fazer fofoca. Você sabe que a sua mãe sabe muito, né? Sim. Ela sabe muito, ela ensina muita gente muito. A mim, ela ensina muito. Toda vez que eu não sei alguma coisa, ontem, por exemplo, eu estava muito por fora de algo que está acontecendo muito grande. Eu disse, Roberta, me explica o que está acontecendo, porque eu não sei. E ela tem um pulso muito firme com a equipe terapêutica e ela sabe muito os domínios. Mas tem alguém que ela sempre se dobra. Ela sempre fala isso. Tem que ver o que a Duda acha. A Duda tem que saber, a Duda tem que acompanhar, a Duda não quer que façamos assim. A Duda puxou a minha orelha, a Duda puxou a orelha do Samuel. Com razão. Então, assim, eu ouço falar muito em você como um referencial profissional mesmo, sabe? Eu acho que isso deve ser absolutamente gratificante, né? Porque também para quem está em casa, para quem está começando a acompanhar agora, assistam todos os episódios anteriores. Eu vou fazer merchan agora também. Hoje eu tô assim muito flexível. Encerrando o ano, né? Assistam todos os episódios anteriores, mas para quem está chegando aqui hoje, o Theo, irmão da Duda e filho da Beta, é um autista nível 3 de suporte. Não oralizado. Não oralizado, e a Duda é AT. Perfeito. Né? Então, e essa história toda que a gente está contando um pouco aqui começou com isso, assim. Uma história de um diagnóstico que ressignificou uma família, que ressignificou uma profissional que estava entrando no mercado de trabalho, uma mãe que agora está entrando num outro mercado de trabalho. Então, assim, é um tanto de mudou recomeço, tudo. né? Nessa vida que eu acho muito bonita a história de vocês, acho muito inspiradora a história Obrigada, de vocês. Amiga. Sabe o que eu acho que acontece? Quando vem o diagnóstico, o mundo desaba, né? Qualquer diagnóstico, eu acredito isso, né? Seja um diagnóstico de uma doença, seja um diagnóstico de uma síndrome, de um transtorno,
ninguém espera isso, né? Quando vai ter um filho ou quando os pais envelhecem também, a gente sabe que eles vão envelhecer, vão adoecer, mas ninguém espera um diagnóstico. Então, o diagnóstico sempre já te pega, né? É o puxão de tapete que a vida te dá. E a gente tem 2 caminhos, né? Se queixar e se vitimizar com aquela situação ou tentar mudar o caminho e ir à luta, né? Porque é o que é. É o que é. A Débora sempre fala, está posto, é isso. Sim. Os nossos filhos são isso. E quando a gente fala de filho, a gente não tem domínio nenhum. A gente pode até imaginar que vocês vão ser algo quando crescerem, mas vocês vão ser o que vocês quiserem ser. Aliás, eles já cresceram, Beta. Se ninguém te contou, os 2 já cresceram. Acredita? E acho que o Samuel até hoje compra 10 pães no café da manhã. As crianças vão vir tomar café. Eu falei, que crianças, amor. Mas é isso, assim, ó. A gente não domina a vida do filho, né? Nem a nossa. O que a gente pode fazer é desejar que vocês sejam felizes com as escolhas de vocês e bater palma pro que vocês forem fazer. É só isso. E tá aqui na hora que vocês precisarem chorar, e tá aqui na hora que vocês estiverem crescendo e dar a mão. Para isso a gente sempre tá, né? A casa da mãe tá sempre aberta. Com certeza. E pra ti, Theo, como é que foi? Quantos anos tu tinha quando teve o diagnóstico do Benjamin? Foi mais ou menos na época que começou a pandemia, eu acho, Isso, né? 2020, isso. Então No início de eu tinha, 2020. O quê? Uns 13, 14 anos. Menos, filho. 12? 12 para 13. E, bom, eu acho que pra minha mãe, principalmente porque ela comenta muito nisso, desde o início parecia que era mais nítido, né? Porque eu acho que ela era mais atenciosa nesses pequenos detalhes que denunciavam, por assim dizer, o possível autismo do meu irmão. Sim. Mas eu acho que o que a Duda disse é o que eu tenho a dizer também, resume muito o que eu tenho a dizer. Eu acho que, apesar de, como vocês disserem, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer minhas próprias escolhas, eu vou fazer o que me deixa feliz, eu acho que com o diagnóstico do Benjamin e com essas necessidades especiais que ele tem, eu vou também pôr grande parte da minha energia para dar suporte a ele, sabe? Eu vou fazer de tudo que escolher, sei lá, uma profissão que eu, mesmo que não seja diretamente envolvido ao suporte dele, que de alguma maneira eu consiga ajudar ele a ter uma vida feliz, ter uma vida com qualidade. Boa, de qualidade. E bom, eu acho que provavelmente a Duda também ama eu amo meu irmão do mesmo jeito, nada muda. Nada muda. Porque ainda mais porque quem pediu mais Isso. o meu irmão fui eu, né? Então tem essa história lá em casa, tem essa história, né? Então, eu amo o Benjamin, eu vou fazer de tudo que eu puder para ajudar ele, para poder dar suporte a ele. E, bom, eu acho que eu vou vivendo o momento que a gente recebeu o diagnóstico foi um momento bem delicado, não só por causa do diagnóstico, porque a gente estava na pandemia. Isso. E, bom, ninguém sabia o que estava acontecendo direito. Não tinha como potencializa, não tinha né? como levar ele para fazer tratamento, né, filho? A gente ficava todo mundo em casa, a gente sabia o que estava acontecendo e não tinha para onde ir com ele. Sim. Foi um momento bem difícil, não só pelo diagnóstico, mas pela circunstância que o mundo inteiro estava naquele momento, né? Sim. Então, mas eu acho que a gente, principalmente vocês, né, que vão mais à terapia com ele, eu acho que a gente tem lidado bem, quando precisa se adaptar, a gente se adapta. E, bom, eu acho que é isso, eu acho que é uma vida de adaptação, uma vida que, mesmo que diferente do que a gente esperava no começo, não é pior de maneira alguma. Na verdade, é até melhor, né? Porque a gente ganha novos ares na nossa vida com essas uma experiência tão né? diferente, né? A gente falou isso num outro episódio, que a gente se torna uma pessoa melhor, né?
no sentido de entender as outras pessoas, as diferenças, né? A gente se torna menos julgador, a gente se torna uma pessoa mais aberta às diferenças. Mas nem todo mundo, né? Vocês têm uma visão muito bonita do irmão de vocês. E eu vejo que alguns irmãos... E a pandemia foi muito difícil, né? Para a tua idade. Porque a adolescência é uma idade que a gente quer os amigos. A gente não quer ficar em casa com a mãe e com o pai. Com certeza. Muito difícil. Fica trancado sem... E ainda vem o diagnóstico. Então é bem complicado, assim. Parabéns, assim. Eu amei o que tu falou. Mas é muito bonitinho porque... a gente passou por tudo isso, os 4, sozinhos em casa. E o Benjamin recebeu o diagnóstico, não tinha para onde levá-lo, como eu comentei. Mas logo que as aulas retornaram, em 2021, que o Teodoro retornou presencialmente, ele tinha uma cadeira na escola que era um estágio. Ele tinha um estágio voluntário que ele podia fazer. Ano passado. Né? Ano passado, 2022, né? 2022, isso. E para quem não é de Porto Alegre não vai fazer muito sentido, mas para quem vai conhecer. Mas Teodoro foi trabalhar no Pertence, né? Que é um clube social de acolhimento de pessoas atípicas aqui em Porto Alegre, de neurodivergentes. Então, Teodoro foi trabalhar no Pertence e vivenciou, né, filho, lá dentro, muitas realidades, assim. Então, era muito bonitinho, porque ele trabalhava sempre às sextas-feiras de tarde, e às vezes ele chegava em casa e falava assim: mãe, hoje o moço com quem eu converso conseguiu sair para comprar presente, que era um autista adulto, né? Sim, que legal. Então, ele ficava muito movimentado por estar vendo como seria uma outra etapa de vida, né, filho? Que Sim, não é... Todas as etapas estavam no Pertence, sabe? Todas as realidades sociais estavam no Todas as realidades sociais, todas as... Muito, porque a gente vem de um recorte social de muito privilégio, né? Então, quando ele vai para esse lugar, assim, para mim foi... tudo o que ele faz, eu tenho um orgulho absurdo, mas foi muito gratificante, assim, saber que a escolha dele foi de ir pro Pertence, que ele, né, cumpriu isso à risca e que para ele era prazeroso estar diante dessas realidades todas, né? E agora, mais recentemente, a gente viveu também o diagnóstico do padrasto dele também. Então agora realmente, assim, são várias fases, né? Ele teve uma fase do trabalho que ele acompanhou de autistas mais severos, né, filho? Sim. Tem o Benjamin, agora tem o padrasto, que é amigo dele, enfim. Então eu acho que essa riqueza mesmo, se a gente conseguir ressignificar isso para sua vida. Não, e se a gente conseguir realmente, assim, acreditar que isso é rico, porque a gente precisa acreditar que isso é rico. Sim. Não adianta a gente falar, não, isso é rico, é importante, é distinto e nos dá... Se a gente intimamente não acreditar que isso nos traz, assim, uma pluralidade de olhares, de formas de aceitar tudo, porque não é só aceitar o outro, né? A gente passa a se aceitar também. Total. A gente passa a saber que as nossas questões também estão aí em pauta para jogo. Sim. E que a gente... E bom, o que vamos fazer? A gente está tentando melhorar a cada dia. Somos todos diferentes. Somos todos diferentes, somos todos falíveis, somos todos permeados por histórias de quem veio antes de nós, de quem veio depois e que está aí para nos mudar. Então eu acho que é isso, assim, eu agradeço muito, muito, muito ao Benjamin, ao nascimento dele, a forma com que ele nos mostra o mundo todos os dias, né, filho? E realmente isso que o Theo trouxe, assim, éramos só nós dois, fomos nós dois durante 10 anos. E era completamente diferente. Sim. Era completamente diferente. E a tendência é a gente se inspirar nesse segundo filho com aquela vida que a gente tinha antes, né? E o Theo queria muito um irmão, né, filho? Sim, queria. Sempre pedi. Sempre. Sempre pediu muito um irmão. E ele é muito teu fã, né?
Coisa mais amada. O Benjamin Ele é apaixonado. Ele é apaixonado. Ele é muito apaixonado. Como é que ele te chama? Ele te chama de um jeito muito fofo. Titini. Querido. Ele é muito apaixonado. E aí o Theo queria muito, muito, muito um irmão. Mas a gente tinha uma rotina que, assim, foi uma bomba atômica na nossa rotina, porque éramos nós dois típicos, né? Uma mãe e um filho, mas uma mãe e um filho que, assim, se a gente jantasse uma hora ou outra, tanto fazia, né, filho? Agora é tudo muito regradinho, né? Então, assim, mudou muito, tu sabe? Que eu era uma pessoa muito atrapalhada com o horário, né, Duda? Sim, nós também, nós dois também. Eu fui terrível. E isso do Teodoro precisar de rotina me ajudou muito. Eu cuido muito a questão da rigidez, né? Que a gente falou aqui nos bastidores antes. Ai, que chique, bastidores. Achei agora. Os bastidores. Bastidores, você viu? É você, ó. É tu, é o Marco. É o Marco, os bastidores. A gente falou antes, né? Que a rigidez... Eu acho que tem 3 coisas no autismo que mais pegam nas famílias, né? E aí afeta os irmãos também. Que é quando não come, quando não dorme e quando é rígido. De resto, a gente vai contornando. A rigidez nos limita muito, a falta de sono nos limita demais, e quando não come também, porque são questões de sobrevivência, né? Nós já passamos por todas as fases lá em casa. Todas elas. Nós também. E é interessante a gente falar sobre isso também, porque a nossa primeira fala foi nesse lugar de que a gente agradece, a gente realmente agradece os irmãos que a gente tem, mas a gente não romantiza, né? A gente tem uma realidade, vocês, mães e os pais também, né? Vocês têm uma realidade totalmente pesada, enfim, o tempo é destinado totalmente a eles, né? Sim. E o pensamento não para, a cabeça não para. Sim. Então, os momentos de suspiro de vocês são poucos, assim, né? Normalmente são por causa de vocês. Sim. Quando vocês assumem o irmão, a gente consegue ter um tempo livre. Sim, a rede de apoio, né? A nossa rede de apoio são vocês. E é uma coisa tão... esses momentos passam a ser tão caros, né? Porque é isso que eu tava dizendo antes, quando a gente ficou 10 anos juntos, só nós dois. E esse tempo depois do Benjamin, que é praticamente isso que você acabou de trazer, todo destinado a ele. Na semana passada, a gente tinha um dia para almoçar juntos, né? Sim. Acho que foi sexta, quinta, já nem lembro. Mas era um dia da semana que a gente podia almoçar juntos. E eu tava com muita vontade de comer uma comida vegetariana. Mas ele não tava com vontade. E aí ele falou, mãe, vai lá, é tão bom, faz tanto tempo que você quer ir, vai lá e come. Falei, filho, escolhe o lugar que você quer. O que eu só disse? Quero sair contigo. Só isso. A tua companhia pra mim... menos. Eu disse exatamente isso, né? Eu disse, a tua companhia pra mim é só o que eu quero. É a comida que a gente precisa. É só o fato de poder ficar só com você por 2 horas, é só isso que eu quero. Então escolhe o lugar que você quer, que é pra lá que a gente vai. Porque isso se torna muito raro, né? Sim. Esse tempo de qualidade, né? E quando você traz isso do não romantizado, eu acho que é muito importante por conta disso, sabe? Porque a gente fala desses sentimentos. Os sentimentos são os melhores possíveis. Mas a rotina, o dia a dia é muito pesado. O preconceito. É muito pesado. Essa coisa da comida, eu passei a pandemia inteira. Era muito difícil lá em casa. Eu passei a pandemia inteira, gente. Cozinhando, né, Theo? Cozinhando. Botava comida na boca dele. Não e ele cuspia tudo. Tudo. É complicado. Tudo. 2 anos inteiros sem comer nada. A frustração, sem aceitar. né? Então, assim, chegava 5, 6 horas da tarde, eu não conseguia mais raciocinar. Sim, um esgotamento mental. Não, chega uma hora que tu sucumbe, tu vai dar o que vai aceitar. Não tinha. Ele não comia, ele não aceitava, ele cuspia tudo, né, filho? Absolutamente tudo. Sim. Então, assim, e só quando a gente olha em retrospectiva é que a gente consegue ver, porque quando a gente tá no meio do olho do furacão, imerso naquilo, a gente acha que nunca vai passar. E os avanços também, né? Eu lembro, quando eu saí de casa... Pra nós a pandemia foi outro momento, eles saíram de casa na pandemia. Isso, um pouquinho E eu antes. me mudei,
E então foi um processo também difícil, porque a gente já não se via muito, e aí frente a uma pandemia, muito menos. Sim. E a gente passou a criar estratégias para se ver, né? Enfim, virtualmente. Mas eu lembro que tu fazia um caderninho das conquistas. Ainda tem. Tinha tudo ali registrado, né? Comportamento adequado e comportamento inadequado. Os comportamentos do Theo no modo geral. E olhar para isso, né? Ver os avanços dele, ver o que ele conseguiu avançar. E esse ano ele conseguiu tanta coisa. E é isso também, né? A gente passa por dificuldades e ano que vem vai vir outra. Mas a vida é assim também, né? Para os típicos, atípicos. É só de uma forma diferente. Né? O caderninho me ajuda porque a gente esquece o que já passou. E eu lembro que quando ele era bem pequeno, logo que ele começou a fazer a aba, lá com 2 aninhos, eu fiz esse caderno. E aí, na verdade, porque o terapeuta me pediu, eu quero que tu faça uma lista de comportamentos inadequados. E eu, porque era o que a gente ia trabalhar. E daí, na hora que eu estava fazendo comportamentos inadequados, eu pensei, não, mas eu vou anotar os adequados também, porque eu não posso ver só o negativo. Sim. Eu tenho que ver o que está legal. Né? E aí eu fiz um risquinho e comecei. E aí disso eu fui, assim, a cada 2, 3 meses eu ia lá e escrevia. Porque eu começava a ver tudo que estava saindo daqui e vindo para cá. Porque no dia a dia, no olho do furacão, a gente não vê luz no fim do túnel, nessa fase. Porque a gente teve fases de agressividade, a gente teve fases de mordida, a gente teve fases de não dormir, de não comer, de não entender, porque a falta da comunicação é muito difícil para quem não fala. Daí o que eu posso fazer quando ninguém me entende é morder, bater, chorar, me jogar. Fugia, né? Então eu não podia ir a nada. Essa fase da pandemia, eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, isolada dentro de casa com ele. Eu não conseguia ir em mercado, em restaurante, nada. E ao mesmo tempo ele não me deixava cozinhar em casa. Ele só queria ficar no meu colo. E aí eu consegui achar um restaurante em Caxias que vendia comida por quilo, que eu conversei com a dona do restaurante, que era uma estudante de medicina, que eu sabia que os temperos não tinham glutamato, né, porque eu cuidava. E aí eu ligava, ela preparava a marmita e me entregava no carro, porque eu não podia descer com ele no carro, porque ele fugia. Então era bem complicado. Então eu só podia comer naquele lugar, de marmita, e dar para ele. E aí às vezes comia, às vezes não comia. Inventa piquenique no pátio, eu me mudei de um apartamento por causa de vizinho. Então foi também desafiador, assim. E foi essa aqui que chegou lá em casa um dia, vizinho incomodando. Chega, vamos procurar uma casa para alugar. E aí, em um fim de semana a gente achou uma casa, não foi? Não tinha, porque quando eu fui para lá procurei casa. E ela falou, não tem condições de morar com essa vizinha, porque era tatame grosso na casa toda, no banheiro, por tudo, e a mulher querendo dormir às 2 da tarde na pandemia, com a criança correndo. E aí ela ia na minha porta, ela batia, ela incomodava, foi um caos. Aí conseguimos nos mudar, foi um pouco melhor, né, porque ele tinha pátio para correr, mais tranquilo. Mas essa coisa da rigidez, né, do não conseguir sair, não conseguir correr. Então eu pegava esse caderninho e eu conseguia ver, não, peraí, a gente já conseguiu tudo isso. E agora essa lista aqui está grande, essa está pequena. Mas já teve momentos em que essa estava grande, essa estava pequena. Eu cheguei a ter momentos de 2 comportamentos inadequados. Sim. E eu falo, nossa, agora está indo, né? Daí vira a página e tudo de novo. E assim vai indo. Então é uma balança. São processos. E eu vejo que são momentos assim. Tem mães de autistas nível 1 que às vezes me falam, foi a infância inteira bem, chegou na pré-adolescência com os hormônios, o negócio descambou. E tem, às vezes, uns que foram a infância inteira super difícil e amadureceram e foi bem. Então, não tem uma regra. Não tem. O que a gente pode fazer é comemorar o que dá certo. O que dá certo, isso. Permanecer nas terapias adequadas, né? Eu acho que isso até a Duda vai poder falar muito melhor do que nós, porque ela trabalha com isso também, né? Mas eu já caí nessa armadilha do tá conquistado. E eles já perdem. Caí muito nessa armadilha do tá conquistado. Sim. E achar que tava tudo bem, e aí relaxar um pouco, sabe? E vem tudo de novo. E volta tudo, e às vezes volta pior ainda, né? Volta aquele comportamento, mas mais intenso. Volta aquela recusa, mas mais intensa. Volta aquela negativa, mas ainda mais intensa, sabe? E de coisas assim, mesmo motoras, né?
Então a gente achou que estava conquistado, por exemplo, o caminhar com chinelo sem tira. Falei, ano passado ele conseguiu, falei, tá tudo certo, agora não vai mais voltar. Tá se estabacando. Eu estava conversando com a Berta antes, a cialorreia voltou assim como se ele fosse um bebê de 1 ano. Então não tem nada muito linear, né, gente? A gente consegue uma série de coisas. Às vezes ele caminha, né, filho? Passa uma fase em que ele caminha na rua. Caminha, dá a mão e caminha. E tem fases que ele só fica no meu colo. Parece que tem uns dias que dá um gatilho e volta, né? Isso, que ele só quer colo. E principalmente se ele estiver comigo. O Benjamin tem comportamentos muito mais regressivos comigo, né? Mas a maioria. Muito regressivos comigo. E aí vem desse lugar, né? Do colo de mãe. E é muito bom o papel de vocês nisso. Porque a culpa não é da mãe, né? São processos. E a gente, típicos, tem comportamentos também com a mãe diferente do pai. E assim a gente vai indo a vida toda. Vocês deviam ter também com as mães de vocês. Mas eu acho que é isso, né? Da gente ter uma equipe multidisciplinar que esteja ali para dar esse suporte, porque não, as famílias não têm que saber tudo, né? Vocês têm que ser mãe, pai e, claro, entender, buscar, estar com uma escuta ativa e entendendo esses processos, mas o treino é muito importante, né? Para o dia a dia desses indivíduos a manutenção dessas atividades, né? A gente precisa entender que o processamento deles é diferente. Então, se há 1 ano atrás eu andei de bicicleta e agora eu vou andar, talvez eu consiga, mas até eu, nesse primeiro momento, vou ter mais dificuldade. E aí, se a gente passa para um lugar de um processamento neurodivergente, né? Então... E a gente mora num lugar... aqui no Rio Grande do Sul, onde as estações são muito específicas. Então, eu passo o verão de pé no chão e chinelo com pouca roupa. Então, eu preciso de todo um treino quando começa a esfriar de novo para que essa criança coloque calçado, porque é muito difícil. Coloque uma meia, né? Coloque a meia, que ela coloque casaco. Aí passou o inverno inteiro aceitando ficar de sapato, meia, casaco, porque foi um trabalho. Aí quando acabou, começa a aquecer. Aí a gente começa a convencer que tem que tirar o casaco. Então, para eles também é difícil. Eu acho que as crianças que moram num clima só facilitam um pouco mais, porque eu treinei, ensinei e pegou. Só que a gente muda aqui. E tem mudado na mesma semana. Às vezes, uma semana é frio, outra semana tá um calor do cão, e tem feito verão no inverno, inverno no verão. Então tá muito difícil para eles também entender, meu Deus, mas agora eu ponho o casaco, agora eu tiro... O Samuel tem muita dificuldade, né? Às vezes tá um frio e o Samuel tá de bermuda e camiseta. Eu falo, mudou o clima, então... E o Samuel, meu marido, que também é autista. Ele já entendeu que ele precisa olhar o clima antes de se vestir, porque ele não consegue perceber que o clima mudou. Que é o suporte corpo dele, que a gente chama de suporte visual, né? Então, e aí eu precisei especificar 20 graus assim, assado é tal manga. 15 graus é outra roupa. 30 graus é outra roupa, porque ele também não conseguia entender Benjamin muito. não consegue, né? Teve alguns momentos, acho que principalmente nessa transição ali, agosto, talvez, né? Que é quando tá ainda frio, mas tá começando já a se encaminhar para um tempo mais quente, que o Benjamin às vezes não quer tirar o moletom, não quer tirar o casaco. Fica todo suado. Fica todo suado, insiste em... agora deu. Desculpa. Insiste em não querer usar o chinelo. Tá fazendo 30 graus, ele quer pôr uma bota. Sapato, a bota dele. E às vezes na própria infância tem isso, né? A Eduarda foi uma criança que ela queria pôr biquíni no verão e touca no... Não, touca no verão e biquíni no inverno. E eu tinha que especificar, assim... Ela queria escolher o armário inteiro, então ela escolhia aquilo que não estava adequado às vezes. E aí eu tinha que falar, não, tem esse look aqui, esse aqui, qual tu quer, para dar um poder de escolha, mas ao mesmo tempo não ser um armário todo, né? Mas o Benjamin tem uma coisa assim que é muito curiosa, porque se mudar a estação durante o dia, que é uma coisa que acontece, de manhã tá fresco. Não. Mas o Samuel não tira o casaco se ele botou uma vez. Se ele botar a roupa de frio de manhã, ele vai ir para a escola, vai ir para o pátio, vai ficar no sol, vai suar, vai não sei o quê, com aquela roupa longa, porque ele não tem condições de trocar. Isso é uma coisa curiosa. E outra coisa que me chama muita atenção é como ele tem
como as referências visuais do entorno para ele são importantes. Então, ele não quer colocar chinelo. Se ele enxergar o Theo de chinelo, ele vai pôr o chinelo. Uhum. Ele vai tirar a meia, né? Jogar em algum canto, qualquer canto, que a gente encontra umas meias sempre perdidas lá pela casa, e vai botar chinelo igual o irmão. Ele não quer fazer absolutamente nada. Ele diz não para tudo, tá? Para tudo. E aí a gente sempre diz uma coisa para ele, que ninguém pode entrar no espaço do outro, né? Sem pedir licença. Então a gente diz para ele, faz toque-toque, irmão, né? Uhum. E aí ele fala, ele não bate na porta, ele fala toque-toque, irmão. E aí o Theo abre a porta. Abriu aquela porta, ele faz qualquer coisa, né, filho? Tipo, a permissão foi dada, ponto. O que você... Assim, então, se o Theo estiver na rede, ele vai pra rede. Se o Theo estiver jogando videogame, ele puxa a cadeira e senta do lado e joga. Se o Theo estiver de chinelo, ele aceita chinelo. Uhum. Se o Theo estiver comendo qualquer coisa, ele come. qualquer coisa, é ou não é? Sim. É bom e é ruim, né? Porque tudo que tu fizer, ele vai copiar. Mas... acho que é um avanço. Muito bom pro lado da imitação, tá ótimo. Um avanço ótimo. Ele se espelha em ti, né? Muito. Essa é a realidade. Muito, muito, muito. A gente enxerga isso muito nitidamente, assim, e cada vez mais. E eles fazem exercício físico, né, filho? Que amor. Uhum. Você faz, como é que chama? Abdominal com ele, né? Sim. Às vezes a gente vai lá e fica brincando. Eu fico puxando ele como se ele estivesse fazendo abdominal. Que ele gosta. Ele o Lucas fazia yoga. Eles se divertem muito, muito. A gente não falou aqui, mas eu tenho mais um filho, né? Que é o Lucas, que não veio participar por ter muita, muita vergonha. Ele falou, não vou conseguir. E como os filhos agem de forma diferente, né? Na hora do diagnóstico do Theo, a Duda foi lá e falou, não, a gente vai resolver, eu vou mudar minha faculdade para faculdade tal, e aí já começou a trabalhar na área, e vai dar tudo certo. A Duda é sempre super otimista, assim, né? Não, vai dar. E por isso até que eu pergunto muitas coisas para ela. Primeiro porque ela estuda muito, o estudo dela é baseado em ciência, não é um achômetro, então ela sempre sabe o que está rolando, o que não está rolando, como que está funcionando o aba hoje em dia, se tal coisa funciona, tal coisa não funciona. Ela trabalha diretamente com BCBA, né? Então são pessoas atualizadas. Então nada melhor do que, né, eu ir reto na fonte. E o Lucas já agiu de forma totalmente diferente. O Lucas, ele trata o Theo como se ele não fosse autista. É simplesmente o irmão dele e tá tudo bem. Ele age de forma super natural. Ele fala no autismo, ele me manda às vezes material, coisa, mas ele não vive o autismo. Uhum. Para ele é o Theo. Ponto. E ele entende os manejos, a gente explica, isso pode, aquilo não pode. Mãe, o que eu tenho que fazer para tal hora? Mãe conhece a rotina, né? Sim. Mas foi mais natural. Que às vezes eu acho que foi uma defesa, né? Uhum. Tipo assim, beleza, foi a forma como ele encarou isso. E às vezes eu vou falar tal coisa para ele falar, não, mas está tudo bem, isso vai se resolver. Então é mais na dele, assim, e vai indo. Ele é adequado, ele tem um manejo adequado, mas ele não se preocupa. A Duda já se preocupa. A Duda se preocupa com o futuro, se preocupa se a terapia está indo, ela se preocupa com agora vamos voltar para a escola, e como vai ser, e o comportamento tal. Mas acho que também porque tem uma coisa de menina, né? De menina, de mulher, sim, com o irmão menino. Uhum. Porque o Theo é o Teodoro. São dois Theos. O Teodoro esse é muito parecido. Sempre foi muito parecido com isso do Lucas, né? Uhum. Muito parecido. Entrou mais na rotina, na rotina. É muito natural. E eu vou dizer, eu me prejudiquei um pouco com essa preocupação. Uhum. Sim, é mais pesado. Elevada, assim, né? Uhum. Porque quando eu entro na área, eu também fico muito em dúvida do meu papel ali. Claro, com certeza. Então, eu ia visitar a minha mãe e já ficava com um olhar, uma visão totalmente terapêutica e profissional, quando, na verdade, meu olhar ali tinha que ser de irmã, né? Então, eu fui ressignificando e modificando também essa forma, assim, de conduzir algumas coisas. Hoje, ainda existe a preocupação e deve existir contigo, com o Lucas também, mas eu também consigo ter uma leveza maior e
enfim, acho que é isso, né? Eu acho. A gente entender os nossos papéis também. Mas acho que os papéis se confundem conosco também. Total. Porque total. quando a gente faz um curso de comunicação alternativa, que nem eu já fiz, de aba, disso ou daquilo, tu acaba se tornando meio terapeuta em casa. E aí tem horas que tu tem que parar, né? Essa semana o Theo foi lá em casa. E aí ele foi falando várias dicas disso, daquilo, de como vamos adequar esse ambiente. E o tempo todo ele batia nessa tecla. Mas vocês são pais. Sim, isso é Mas muito importante. isso aqui a gente pode fazer de tal forma, mas vocês são pais. Então, vocês não têm que fazer terapia aqui. Mas eu quero brincar de tal forma que ele ainda não brinca. Na clínica funciona assim. Eu boto isso aqui, ele pula antes, daí ele senta, daí ele encaixa. No momento em que tu quiser que funcione, é assim que vai funcionar. Mas vocês são pais, vocês não são obrigados a fazer terapeuticamente. A gente não pode ir contra a terapia, né? Tipo, Isso. que às São vezes coisas diferentes, que né? acontece Sim. muito. Dá uma informação contrária em casa do que o terapeuta tá fazendo no setting, né? O terapeuta e a escola falam sim para tal coisa e a gente fala não, ou o contrário. Falam não e a gente está sendo permissivo. Isso a gente não pode fazer de forma alguma, tem que estar alinhado. Né? Mas a gente tem que ser pai e mãe, né? A gente tem que, às vezes... E eu noto que também... Como é que funciona para vocês a preocupação de vocês com a gente? Porque eu vejo vocês preocupados com a gente. Porque vocês nos veem muito fragilizada, né? Sim. Que provavelmente em outra situação vocês teriam mães mais fortes e tá tudo bem. E que nesse momento vocês nos veem chorando, vocês nos veem mal, vocês nos veem dando surtos. Hoje eu tô bem, hoje eu não tô... Deve ser, como é que é para vocês, enquanto filho, nos verem nesse lugar que a gente se fragiliza com muita frequência, né? Posso começar? Pode. Eu acho que eu entendo muito. Não entendo porque, bom, eu não tô no lugar de vocês, mas eu acho que, pelo menos, a gente deve ser bastante empático a vocês, porque eu comecei a ter uma visão dos meus pais, porque às vezes a gente acha lá que os nossos pais são meio que aquela pessoa intocável lá, que ela nunca vai errar em nada, ela nunca vai estar... Quando é menor, né? Sim. A gente sempre acha que nunca vai estar fragilizado, a gente sempre acha que vai estar lá forte para nos ajudar em qualquer momento, e vocês são fortes e nos ajudam em muitos momentos, mas às vezes quem precisa de ajuda são vocês, né? E acho que quando a gente fica mais velho, a gente começa a entender, ver vocês menos como essas pessoas assim intocáveis e ver mais, como tu disse, como pessoas que às vezes têm tempos de mais fragilidade, né? E eu acho que entender, porque, por exemplo, já foi muito difícil, eu lembro, no dia que o Benjamin nasceu, né? Porque eu não lembro direito, mas acho que estava tendo algum problema com a amamentação dele. No dia que ele nasceu, que eu fui visitar ele. E então meu contato, pelo menos, já foi muito cedo. Mas eu entendo e eu acho que eu às vezes tento desempenhar um papel tipo de também ser às vezes o que vocês são pra gente, sabe? Ser um ombro amigo pra ajudar vocês, porque acho que a gente começa a se identificar com vocês também, tipo, essas pessoas, minha mãe, meu pai, minha madrasta, meu padrasto também são pessoas que nem eu, que têm momentos de fragilidade, que precisam de ajuda. E, bom, eu acho que é isso. A gente vai entendendo que não é só com a gente, né? Sim. Todo mundo passa por dificuldades, mas no nosso relacionamento, eu e a mãe, a gente sempre bateu muito de frente. Então, minha adolescência eram brigas e discussões. Eu fui mãe muito cedo dela, né? Então, eu sempre bati muito de frente com as ideias da minha mãe, e com a chegada do Theo, eu consegui, não só com ele, ter mais leveza a partir do diagnóstico, mas com a minha mãe também, né? De entender um pouco o teu lado, de fato querer entender o teu lado, de não fixar tanto, né? E em alguns pontos, a gente pode discordar, mas isso não interfere, né? É bom nada. Discordar, né? Sim. Mas é isso, assim... Obrigada. Mas é isso, eu vejo que, na verdade, hoje eu te vejo até mais forte.
quando tu pergunta, né, como é que foi esse processo de a gente no passado, e hoje eu te vejo mais forte, hoje eu te vejo também com mais vontade de viver, de te conhecer, né, que era algo que eu via, assim, que tu vivia muito pra gente, quanto filhos, e isso já vinha antes do Theo. Então, foi a minha infância, a minha adolescência ali, a mãe sempre trabalhou, sempre, mas nunca, assim, algo que ela amava, um propósito pra ela, e hoje tu tá fazendo isso, então é muito nobre, sabe? Ai, que bom. É que sabe que a gente teve filho cedo, né? Eu não. Eu tive filho cedo. Eu tive filho tarde. E hoje a Duda tá com 27. E a Duda de 27, com a Duda de 20, que é mais perto da tua idade, ela sabe que a cabeça que ela tem hoje não é a cabeça de quando ela tinha 20. E eu, quando tive ela, eu tinha 20. Sim. Então eu fiz muitas escolhas erradas. E ainda sozinha. Tá e sozinha, né? Então, assim, quando tu tá sozinha, tu não tem com quem debater. Quando tu é mãe solo, tu não tem pra quem perguntar o que tu acha da gente ensinar desse jeito ou de outro. E aí tem uma pressão de um estresse, né? De preocupação com conta, de preocupação com criação, com um monte de coisa, que às vezes a gente, sem querer, desconta em vocês. E quando a gente tá estressado e quando a gente não tá bem, infelizmente a gente desconta em quem a gente mais ama, porque a gente sabe que essa é a pessoa que vai nos perdoar. É injusto, é feio, é horrível, mas é o que o ser humano faz. É, o ser humano. E isso torna a relação, vai se tornando uma relação tóxica, né? Ruim. E o processo de mãe atípica, eu acho que a gente fica num período ali de negação, como todo luto, né? Depois tu entra num buraco, né? E aí tem um período ali do autismo, principalmente, que é tudo muito incerto, é tudo muito confuso. É um medo muito grande do futuro. É medo por vocês, é medo pela gente, é medo pela criança, é medo dos outros. E aí, tu realmente entra num buraco, né? E é aquilo que eu falo sempre com as mães, né? A gente vai pro fundo do poço, mas tem uma molinha lá no fundo, né? Tu precisa achar essa molinha para tentar sair. Porque se tu entrar só ver o lado negativo, tu não vai sair do fundo do poço. Tu vai ficar ali. E aí tu acaba tendo que se reinventar, né? Tipo, não, realmente é isso, eu vou ter que mudar minha vida, é só uma forma diferente de viver, a rotina é diferente, né? As conversas, o meu estudo já é diferente, eu não vou ler uma Caras, eu vou ler um livro sobre outra coisa. Às vezes eu falo, eu adoraria ser uma pessoa fútil que senta hoje lá e vai só tomar sol e não pensar em nada e ler uma revista de fofoca. Isso nunca mais vai acontecer. Porque mesmo que tu tenha toda uma equipe terapêutica, a família tem que saber o que está rolando, tem que entender o que é o tratamento. A gente fala muito com as mães, né, Dé? Vocês precisam ler, vocês precisam estudar, porque não dá pra gente só ficar no que um profissional tá te falando. Porque a gente tem profissionais difíceis, né, que nos enganam. E na parte comportamental também, a gente precisa entender que não vai se sustentar se for só em terapia. Não. A gente precisa replicar no dia a dia e na vida dessa criança. Totalmente. Né? Então, e aí a gente, eu um pouco no lado profissional, lado a lado com a família nesse sentido, assim. Eu acho que se a gente não conseguir colocar nas atividades de vida diária o que está acontecendo na clínica, a criança não vai para frente. E na escola, né? Na escola. É que eu ando esquecendo escola, eu acho que deve ser inconsciente. A escola, eu ando deixando a escola para lá. A escola nos exclui. É um bloqueio. A escola nos exclui, não quer participar do processo terapêutico, mas a gente vai continuar batendo na tecla. Mas sabe que isso é uma coisa que eu fiquei pensando agora, ouvindo a Beta falar. Eu sempre trabalhei muito, né, filho? Sempre. Sim, a Nilza, por exemplo. Que é uma moça que de 15 em 15 dias ela vai lá e nos dá uma mão e limpa a casa, né? E ela ficava comigo direto, assim. Sim. Porque minha mãe precisava sair pra trabalhar e vai lá e a Nilza ficava comigo. Eu também tinha uma Nilza. E a gente desenvolve também um laço bem forte. Com certeza. Pessoas, né? Pois, então tem isso, assim, eu sempre trabalhei muito e Teodoro ia muito comigo trabalhar, desde muito bebezinho. Ele ficava direto comigo no trabalho. E quando ele entrou na educação
no ensino fundamental, que ele saiu da educação infantil, eu tive que mudar a minha vida. Por conta dele, por sermos só nós dois. E eu passei a trabalhar em casa. Quando ele entrou na educação fundamental, para poder só um turno, eu não tinha como ir para o trabalho. Até então, o que era a nossa rotina? A gente acordava às 6 horas da manhã, a gente pegava um ônibus, o T9 lotado, né, filho? Eu largava ele na creche, eu pegava outro ônibus, eu ia para o trabalho. Às 6 da tarde eu pegava um ônibus do trabalho até a creche, pegava ele, pegava outro ônibus e ia para casa. Nossa vida sempre foi assim. Eram 4 ônibus por dia, eu trabalhava 9 horas e ele ficava na creche 12. Quando ele entra na educação infantil, a gente muda isso. Eu passo a trabalhar em casa e ele passa a ir muito comigo ao trabalho. Então, Teodoro já foi, por exemplo, de eu fazer plantão na 0 hora, Teodoro ficar 48 horas dentro do jornal comigo. Teodoro ir para o meu trabalho, que eu trabalho até hoje, e ficar assim uma manhã inteira tirando xerox, trabalhando junto na máquina. Então assim, era uma rotina de 2 pessoas que cabia um trabalho que para mim sempre foi muito caro. Muito caro. Então isso era uma coisa que eu sempre soube, diferente da Beta, que não tinha um grande amor pela profissão, e que isso o Theo vem, era sobrevivência, e o Theo vem e ela diz, não, é minha oportunidade de mudar a carreira. Eu sabia que aquilo eu não podia mexer, porque sempre foi uma fonte de muito prazer para mim fazer o que eu faço. E quando tu trabalha no modo sobrevivência, tu te culpa muito mais por não estar com o filho. Porque não é uma missão, não é algo que te dá muito prazer. Mas tu precisa, né? Eu trabalhei muito tempo em shopping, né, Duda? E agora que eles são grandes, eu sempre falo isso para as mães. Eu me culpava muito, porque imagina, eu trabalhava sábado e domingo direto. Então, um final de semana eles iam pro pai, e outro final de semana eles ficavam comigo. E no meu final de semana, eu tava trabalhando. Então, para não deixar eles em casa, eu levava os 2 pro shopping junto. A gente também ia pro local de trabalho. Isso. Eles já sabiam arrumar a loja, falavam com os vendedores, falavam com a equipe de madrugada, quando ia trocar coleção, eles ajudavam na madrugada. Tomavam banho no shopping de madrugada, eu lembro. E aí era assim, o sábado eu mandava um para um cinema, outro pro cinema, daí era um lanche, depois iam patinar, porque o Barra Shopping tinha patinação, lembro. E eu me culpando horrores, eu não consigo ficar com eles, eu não sou a mãe que vai no parquinho, eu não sou a mãe que vai pra praia no verão. E aí, quando eles cresceram, eu lembro de um dia que o Lucas disse assim, nossa, a melhor fase da minha infância era ir pro shopping. E eu falava, como assim, meu Deus, pra mim? Claro. Eles amavam, porque aí eu levava um amigo junto, e assim, isso foi dando muito embasamento pra eles. E acredito pro Teodoro também, porque eles são extremamente conhecedores de cultura. Eles viram todos os filmes, eles iam a peça de teatro, coisa que outras crianças não faziam. Eles são super sociáveis, então a gente ter que se mudar de cidade também ajudou muito a fazer amizades. Né? Quando a gente voltou a Porto Alegre, eu lembro que a Duda disse assim, nossa, os meus amigos ainda moram em Porto Alegre a vida inteira e fazem a mesma coisa que eu fazia lá quando eu tinha 13, 14 anos, sabe? A mesma vida. E eles já tinham vivido muito, ido para São Paulo, isso e aquilo. Num formato de mais independência, assim, né? Então, eu mesmo pegava, o Lucas, que é tímido, pegava ônibus, pegava trem, Teodoro, metrô na capital ali. E eu volto para Porto Alegre e ainda tinha essa rotina de, não, mas minha mãe vai me levar. Minha mãe precisa me levar, meu pai precisa me buscar. E aí eu fiquei confusa. Eu acho que eu tinha 17. 17 quando a gente voltou. Acho que eu tinha 17. Então a gente já tava quase ali na maioridade. E aquilo foi um choque para mim. Eu acho que dá isso, assim, mas quando a gente tem um filho, o meu raciocínio era, para finalizar, era esse, assim, quando a gente tem um filho com uma deficiência, essa culpa, ela é potencializada, porque eu sabia que eu podia fazer isso com o Theo. Eu sabia que eu podia levar ele pro trabalho, porque de algum jeito ele ia se divertir, eu ia levar uns gibis juntos. Ele ia aprender, enfim, a gente ia conseguir fazer as coisas ali. Com o Benjamin, não. A dinâmica com o Benjamin muda. eu não tenho como fazer isso. Então eu tenho que ter muito mais controle sobre o meu tempo com eles,
com ele e com o trabalho do que eu tinha antes. Sim. Antes aquilo podia ser mais difuso, entende? Eu podia misturar o Teodoro com o trabalho porque eu sabia que ia dar certo. Eu ia trabalhar, eu botava ele no ônibus, eu pegava uma mochila e a gente por um período. Isso, e era por um período. Agora não. Agora eu não sei. Eu acho que a grande diferença da maternidade típica da típica é que às vezes as mães típicas não conseguem nos entender e a gente conversa muito isso com elas. Com as minhas primas, com as pessoas que eu conheço, as minhas amigas, às vezes até por quererem se solidarizar com a gente, às vezes elas falam assim, mas o meu também não dorme, o meu também dá trabalho. E a gente teve filhos típicos, a gente teve essa maternidade típica. Vocês também deram trabalho, vocês também não dormiram, vocês também negaram comida, vocês também fizeram bagunça. Mas é diferente. Vocês também se negaram a botar o chinelo. Tudo isso vocês fizeram. Eu, inclusive, tenho a vida do Teodoro toda documentada, né? Tem mais isso. Né? Jornalista. Tudo documentado. Eu adoro quando ela posta tuas falas. Eu acho muito bom. Muito bom, né? E aí, o que acontece? Mas, assim, a gente sabe que é por um período. Eu sabia que a dor de barriga, o correr em plantão médico... Inclusive, eu lembro disso direitinho. Quando eu engravidei do Theo, eu pensei, vai voltar aquela função de teve febre, corre para o hospital, que é a parte mais chata da maternidade, né? Quando eles adoecem, tu tem que correr, e daí dá medo, ou não dormir de noite, mas vai passar, é um periodinho ali que vai passar. Só que na maternidade atípica não passa. Não passa. E aí tu fica sem um ponto final ali, de tipo, Isso. eu estou tolerando esse momento de sem sono, porque ali vai passar. Eu estou entendendo que com 2 anos tem uma recusa alimentar, porque logo ali vai passar. E não é, né? Não passa. Vira um grande problema se a gente não correr atrás. Vira um problemão. Então, a gente sempre brinca, né? Que ser mãe de autista é viver no puerpério. É como se continuasse lá ganhando nenê e tá naquela fase de mãe zumbi que dorme mal, amamenta de noite e tá cansada. Isso. Porque o cansaço é muito parecido, né? Muito, muito. E é muito importante pra gente estar com vocês, com os típicos. Porque nos traz de novo um pouco dessa vida mais leve. Além de vocês serem o nosso colo, serem a nossa rede de apoio, vocês nos trazem muito da leveza, né? Então, é com vocês que a gente consegue rir, que a gente consegue dar risada do que já passou, chorar quando a gente está desesperado. E a gente tem muitas mães que têm as crianças, né? O segundo filho ou o primeiro filho que é típico e é criança ainda. É muito mais difícil, eu tenho certeza, de conciliar, porque é uma criança que também precisa de ti, que também demanda, que tem ciúme porque não tem a racionalidade de um adulto, de um adolescente, de que não, realmente meu irmão precisa agora da ajuda da minha mãe. Né? É mais complicado. Eu tenho uma amiga que ela me mandou uma mensagem ontem. Tu vai gravar sobre irmãos, né? Eu falei, sim. Eu queria te falar, então, um relato da minha mais velha. Já que tu vai falar sobre irmãos, porque eu sei que vai ser lindo com a Duda, não conheço a Teodora, acredito que vai ser também, mas ela conhece a Duda. E ela me disse, a minha mais velha odeia a minha mais nova. Ela fala todos os dias, eu não queria que a minha irmã tivesse nascido. Porque essa irmã tira muito dessa mãe. A menor é uma criança com outra síndrome, com muita dificuldade motora, com muita demanda, e o autismo junto. Então, realmente, essa mãe é 24 horas com a pequena. E a maior, que tem 6, sobrou ali. Faz 3 anos que ela está tentando na sobrevivência. E é válido também. É válido ouvir essa criança. Ela falou, agora eu estou precisando botar ela na terapia. E às vezes é uma coisa também da família botar, às vezes, um peso nessa criança. Tu vai cuidar do teu irmão. Quando eu não estiver aqui, vai ser... E é pesado isso para vocês. Isso é muito pesado. A gente precisa pensar em estratégias que o nosso filho, se não tiver independência, vá para algum lugar, que a gente pense em alguma coisa que também não pese para vocês. Porque não é função de vocês, né? Saúde pública, né? Saúde pública, total. Não, e porque eu tento, assim, né, na medida do possível, que a gente siga tendo essa diferenciação, né? Então, eu sei que os assuntos, mais ou menos, não sei muito dos assuntos, mas alguma coisa eu tento saber dos assuntos dele, do que ele ainda tem interesse, do que ele ainda gosta, do que ele ainda... Os programas. Mas, assim, a vida do Theo é a vida do Theo. Sim. A vida dele é a vida dele, a escola dele, os amigos dele, os programas dele, a mãe dele. Eu tento preservar, não é no tempo que eu gostaria,
É claro que não é. É bem menos. Mas eu tento preservar isso, assim. Com certeza. A gente vai fazer coisas, só nós dois, a gente sai. Eu tento me inteirar das coisas que ele tá fazendo. Algumas vezes eu sou um pouco xereta. Ele não gosta. Então ele né, já diz, Às não vezes não tu é vem, dramático. Eu lembro de uma não mensagem vem. que tu mandou pra ele uma vez, lembra? Eu ainda sou a sua mãe, você não irá me responder. E ela me mandou um print. Eu falei, amiga, como assim? Mas não tu acho que também é dramática. não devia ter me respondido alguma. Ele não me responde nunca, né? Nunca? Não responde. É que eu já passei essa fase. Por Não isso. Responde aí, tu também. Não responde, mas Tu eu responde sei. mais que o Lucas. Mas eu sei que tá tudo bem e tal. Mas eu acho que pensar nisso e também deixar esse lado do... Porque, na verdade, não deve ser o odeio a minha irmã. Mas não é uma mágoa, né? Isso, é alguma coisa que ela tá conseguindo é um só... sentimento que ela não consegue nominar ainda. Exatamente. E ainda bem que ela fala. Isso, porque tu já eu pensou também ter que acho. mascarar que tá tudo bem quando não tá. Eu acho que é melhor isso, assim, eu odeio, não queria estar vivendo até isso porque, mesmo, né, vamos sabe? combinar. Irmãos é assim. Só eu posso falar mal da minha irmã. Eu tenho uma irmã. Com certeza. Eu posso vir aqui meter pau na minha irmã. Mas se tu falar da minha irmã, eu te mato. É um amor e ódio. E são as evoluções também, né? Hoje, a gente tá falando de 2 crianças, então é óbvio que a outra também precisa de atenção, também precisa... Isso, exato. E eu entendo a dificuldade, né, de gerenciar isso. Isso. Imagino que deve ser bem frustrante para essa mãe. Mas é de também entender que são fases. São fases. Daqui a pouco ela já tá um pouco mais madura. O desenvolvimento de ambas... São 2 meninas? 2 meninas. De ambas vão crescendo, né? A gente teve essa fase. E elas vão fase. também se ressignificando ao longo desse processo. A gente precisou da fase do filho único, lembra uma época? Sim. Muitos anos atrás, na pré-adolescência ali, acho que a Duda tinha uns 13 e o Lucas tinha uns 10, 9, 10. Porque imagina, é uma menina e um menino. 4 anos de diferença é muito grande. Mesmo que fossem do mesmo sexo. O Lucas era muito apegado na mãe. O Lucas era muito grudado em mim. Muito. E acho que para ele, o cuidado do 100% do Theo pegou mais nessa questão, né? Porque ele foi grudado em mim até o Theo nascer. Grudado, assim, de eu falar, eu tô indo no mercado, e a Duda às vezes querer ir comigo, ele já estava sentado no carro. Ele não dava muito espaço para ela. E aí era assim, aí ele queria ver, tipo, luta, e ela queria ver um filme tal, diferente. Ou ela queria, lá, na época a gente morava em São Paulo, ela queria ir no MASP ver uma exposição, e ele queria ver um cara andando de skate na rua. Então a gente determinou que tinha um dia do filho único. Então tinha uma tarde que eu saía com ela, que era um dia que ele tinha aula à tarde, lembra? A gente saía nas 2. Só por isso. Não, e depois tinha uma tarde que eu saía com ele. Que aí normalmente era no fim de semana que ela tinha alguma coisa com as amigas, e aí eu pegava o Lucas e fazia um programa com ele. E foi melhorando para conseguir também dar Mas vai melhorar. um momento só com um Isso, com o outro. claro. Mas eu sei que para as famílias atípicas isso é muito difícil. Normalmente essa mãe tá sozinha com vários filhos. Tudo é muito difícil, em qualquer contexto, gente. Qualquer contexto. Tem o contexto também do filho único, né? Também é complicadíssimo. E esse peso, né? Complicadíssimo. Sou só eu e meu marido aqui, não tem outro irmão, isso. né? Eu sempre quis ter outro filho exatamente para não dar este peso pro pro Teodoro. Entende? Porque éramos só nós dois e daí ele vai ficar a vida inteira comigo e a vida inteira achando que ele é o responsável por não sei o quê. Vamos lá, a Beta sabe explicar melhor, a gente tá com o tempo estouradíssimo, a Beta vai explicar o telefone para vocês. Vocês foram maravilhosos. Vocês foram lindos. Não precisavam ficar nervosos, foi super bem. É uma conversa normal, né? Sim. O telefone é o seguinte, gente. Podem voltar sempre que quiserem. Sempre, só falar. Gente, a gente quer gravar agora outro assunto. Isso, vamos lá. Até porque vocês vão crescendo e as crianças vão crescendo e as demandas vão mudando. Então, sintam-se convidados. E o programa foi para vocês, né? E a gente ficou muito feliz por vocês quererem vir. É importante aparecer a família toda. A família é muito importante para o autista. Não é só a mãe, não é só o pai. É o irmão, é a irmã, a avó, o vô. Todo mundo precisa entender manejo, entender a criança e tá junto. Sim. Quanto mais a família inteira tá junto, mais fácil é pro autista, né? Inclusive, e agora a gente tem que finalizar mesmo, mas inclusive tem uma série de estudos, né? Que já tem isso, né? Sim. Da importância do irmão, né? Muito. Eu tava vendo esses dias, eu não lembro
mas era um desses neurologistas super bambambam, assim. E eu tava lendo uma matéria, acho que foi na Folha ou no Estadão, faz umas 2 ou 3 semanas, sobre isso, assim, sobre uma série de estudos que já dizem que o par de dentro de casa, que não a figura materna e nem a paterna, tem um papel crucial no desenvolvimento dos neurodivergentes. Tanto que o Benjamin evolui muito com o Theo, né? Tá aí. Porque ainda moram juntos, tudo. No caso de vocês não moram mais em casa. Tá aí. Vamos lá, quem vai atender o telefone? O telefone primeiro? É o seguinte, eu vou começar com o Theo, que não conhece, então, quem sabe. Tá. Esse telefone, Theo, ele é mágico, tá? Ele volta lá na hora que tu soube que o teu irmão era autista. Quando tu soube, assim, Benjamin, não sei como a tua mãe te explicou. E então hoje, que já passou, né? 4 anos. 4 anos. Do diagnóstico. 5.004. Tu vai ligar pro Theo, de 4 anos atrás, que tava ali com medo ou com dúvida ou sem entender muita coisa, e falar alguma coisa para ti mesmo naquela época ali, de como tá hoje. Se tá tudo bem, se não tá, se vai dar tudo certo. O que tu gostaria de falar pro Theo lá naquela época? Eu tenho que conversar, tipo, como se eu estivesse falando Sim, com outra pessoa. Tu com você mesmo. Pode falar teu nome mesmo. Liga pro Theo. Você falando com você mesmo. Não precisa discar que ele já liga direto, ele sabe teu número. Alô, Teodoro, tudo bem? Eu queria dizer que acho que vai ficar tudo bem. Vai ter muitas mudanças, eu acho que vai ser, às vezes, um pouco assustador pra ti, porque é uma mudança de vida muito drástica, né? E é um momento bem complicado, porque não foi, né? Tipo, a gente soube no diagnóstico, mas veio de muito antes também a suspeita, né? Então acho que tu deve estar se acostumando também aos poucos, mas eu sei que tu vai tratar o teu irmão da mesma maneira, tu vai amar ele da mesma maneira, tu vai se pôr para ele, se mostrar disponível. E, bom, eu acho que vai dar tudo certo. Acho que tua vida vai continuar sendo uma vida muito bonita, junto com teu irmão, junto com a tua mãe, junto com teu padrasto, com todo mundo, e acho que é isso. Tchau, tchau. Você tem que falar pra ele, tu é o cara. Lindo. Dudinha, tu te lembra que eu tinha acabado de te buscar na aula, a gente sentou no carro na garagem, e aí eu te falei do diagnóstico do Theo? Sim. Vamos lá. Bom, Duda de... Tem que tirar isso aqui. 8 anos atrás, era quando? Ai, nem lembro. 2015. Bom, tu vai amadurecer muito nesse processo. Hoje tu não entende o que é autismo e o que isso vai trazer para tua vida, mas é muito importante esse conhecer para tua vida profissional, para tua vida pessoal e para o teu propósito de vida e, sobretudo, para a tua relação com o teu irmão. Nesse percurso, procura aceitar ele do jeito que ele é e pode sempre sonhar, expectativas altas a gente sempre tem que ter, mas entender quando não acontece da forma que a gente esperava. E é isso. Ele vai te trazer muito amor e vocês vão ficar para sempre juntos. Que lindo! Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Nossos amores. Tchau, gente. Sigam o canal. Feliz Ano Novo. Sigam, acionem sino, sei lá eu o quê. A gente é as piores pra fazer isso. Sigam a gente. Feliz Beijo, Ano Novo gente. a Feliz todos. Ano Novo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.